Boa noite a todos. Paz, Deus nos abençoe. O Serginho está colocando, é importante, né? Precisa de arrecadar os recursos para adquirir a sede da casa, da instituição. E um sozinho não faz. É um grupo. Nós só conseguimos essa meta se estivermos todos de mãos dadas. De alguma forma cooperar para que isso aconteça. Como é que faz? Ele já falou aqui. Se predispor a trabalhar. Não é? Então vamos lá arregaçar as mangas. Tem muito trabalho pela frente. Nós estamos lá na 25ª FENEARTE, lá no Centro de Convenções, com o Lar de Maria, no estande 592. Quem for visitar a FENEARTE, passa por lá fazer uma visita a gente. Lá, Nova Esperança, Lar de Maria. Ontem eu já encontrei pessoas do Sublime Galileu lá. Então, gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Os dias têm sido um pouco difíceis, né, para a gente, para todos nós. Mas a gente sabe, como dizem os Espíritos, que as horas de escuro precedem a claridade. E nada impede que o sol da vida sempre brilhe por trás de uma nuvem escura. Como diz Joana de Anjos, ninguém detém o amanhecer. E esse é o amanhecer de nossas vidas, dentro de todas as dificuldades e tribulações, e às vezes ferimos as pessoas, às vezes somos feridos também. E vão encontrar aqueles com mais dificuldades, os que estão doentes nos hospitais, os presídios no meio da rua, né? Os que estão presos em suas próprias casas. E aquele Senhor que se constituiu nossos inimigos nessa e em outras encarnações. Permite-nos, Senhor, corrigir essas falhas, promover esses reencontros, porque sabemos que não sairemos daqui enquanto houver pago até o último ceitil. O teu amor, a tua luz se faz sobre todos nós nesse momento, através dos mensageiros do amor e do bem que se fazem aqui presente. Orienta cada trabalhador, cada voluntário dessa casa, cada frequentador, Senhor, para que nós sejamos sempre promotores do bem, do amor e da paz. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai Criador, de Maria, nossa Mãe, e toda essa falange do bem, Senhor, humildemente a gente pede permissão para dar continuidade às tarefas, agora a parte prática, com as crianças, com a palestra, com os trabalhos de terapia, e que o Senhor envie os mensageiros do bem para nos ajudar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E assim seja. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e o Filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber, me vejo a rezar, o meu coração se põe a cantar pra Virgem de
Bom trabalho para todos, muita paz. Boa noite, gente. Como eu tinha Não, eu vou entrar, vou ontem, trabalhar. coloquei nos Vou grupos com as mães. a doutora Josueida, né, Carvalho, que é uma querida irmã, uma grande amiga, é espírita. Ela deveria estar aqui hoje para conversar com vocês sobre a saúde da mulher. Ela falou comigo por volta das 3 da tarde e que estava se organizando para sair. Não sei se houve algum atrapalho, mas ela, de 20 para as 6, ela ficou presa no engarrafamento lá em Camaragibe ainda. Já fazia mais de 15 minutos que estava lá. E o Waze estava mostrando que ela ia chegar aqui por volta de 6h20, talvez mais tarde do que isso. Então a gente, para não atrapalhar os outros trabalhos da casa, a gente vai combinar uma nova data para ela vir, tá certo? Que aí ela vem, se organiza, ela nunca tinha vindo do lado de cá, então ela não sabia como é que seria. E aí, em função disso, o Severino, Débora, pode se juntar a Severino aqui hoje? Vão conversar com vocês sobre o Evangelho, tá certo? Boa noite para vocês, bom trabalho. Boa noite. Muita paz a todos. Vamos, depois de um momento tão sublime como esse, vamos iniciar o trabalho de divulgação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vou usar o celular porque o que eu quero está aqui. E o item do Evangelho é o capítulo 6º, que tem por lição o Consolador prometido. E é o capítulo 6 do Evangelho, que ele fala do Cristo. Lembra aquilo que Jesus, quando esteve conosco, antes da sua partida para o plano espiritual, juntamente com os seus discípulos, Jesus afirmou: voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei a Ele que vos envie um novo Consolador, que o mundo ainda não vê, que o mundo ainda não conhece. E
cumprindo a promessa de Jesus, em abril de 1857, na França, Allan Kardec publica a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, fazendo assim cumprir-se a promessa de Jesus. Quem pega esse livro, a princípio ele tinha 501 perguntas e respostas, que vinha esclarecer aqueles que folheavam as suas páginas acerca de muitas coisas, de muitas verdades. Posteriormente, esse livro ele foi republicado com 1019 perguntas e respostas, que traz através da sua página a consolação, através do conhecimento que essa obra proporciona a todos nós. E aí, o que é consolar? O que é consolar? O dicionário vai nos trazer a definição seguinte, que é prestar solidariedade a outro através de atos que levem ao alívio ou a diminuir a dor e também as aflições, né? Era isso que Jesus fazia quando estava junto de nós. Ele prestava solidariedade a todos. Ele aliviava as dores daqueles que se aproximavam dele, aflitos, né? E também ele aliviava as aflições, como até hoje ele alivia as aflições de nossas vidas, né? Jesus, em seus ensinamentos, ele proclama que passará o céu e a terra, porém, as palavras dele, que é palavras de vida eterna, permanecerão. E elas permanecem as mesmas que o Cristo nos ofereceu há mais de 2000 anos atrás. É lógico, houve distorções através das religiões, das seitas, mas sabendo disso, Jesus, ele promete esse outro Consolador, que não é na figura de uma pessoa, né, A ou B, mas em forma de uma doutrina. Doutrina essa que traz ensinamentos, que traz esclarecimento, que abre os nossos horizontes. É como a criatura que tem um problema de visão, que ela precisa melhorar a sua acuidade visual, e ela procura um oftalmologista. E lá vai se submeter a exames, e ele vai, a priori, delatar a pupila da criatura, para que com a pupila delatada ele possa examinar melhor o campo visual e enxergar a necessidade daquela pessoa no momento, para prescrever ou não o óculos, né? Então, esses ensinamentos, eu costumo dizer que ele é esse colírio que amplia a nossa visão, nos ajuda a enxergarmos mais além daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente precisa enxergar, para que, enxergando o necessário, nós possamos caminhar, né, sem atropelos, sem machucar ninguém, sem ferir nem ser feridos também. Então tudo isso nós vamos encontrar através desse Consolador, que se manifesta para nós através dessa doutrina, né? E aí Jesus falava na ocasião a respeito do jugo leve, né? Quando nós julgamos, o nosso julgamento ele é severo, ou seja, ele é pesado. Mas Jesus ele se refere: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu
vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo ele é suave. Então Jesus ele tem leveza para nos dar, né? Entendendo a questão da leveza que ele nos proporciona, a força que nós precisamos para suportarmos as adversidades que surgem na nossa vida. E Jesus, quando ele diz, vinde a mim, ele está convidando todos nós, todas as criaturas humanas, e nos deixando a certeza de que podemos ir até ele. Ele quer nos mostrar com esse convite que ele não é uma criatura inacessível, uma criatura difícil de se acessar. Não. Ele convida, vinde a mim. E quando nós nos decidimos ir até ele, ele está, a exemplo da sua crucificação, de braços abertos a nos receber. Ele acolhe todos aqueles que vão a ele, que o busca, atendendo a esse convite. Por isso que está lá no Evangelho, no Novo Testamento, que agora me foge a memória, quando ele diz, eis que estou à tua porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires, eu entrarei, cearei contigo e farei morada na tua vida. Então até é motivo essa passagem de uma figura pintada pelo homem. A figura de Jesus diante de uma porta, batendo para que alguém que está lá dentro abra e ele entre, né? E nós já dissemos aqui algumas vezes que essa porta que Jesus está a bater há mais de 2000 anos em nossas vidas, não é aquela porta de madeira, não é aquela porta de alumínio que possa ter na nossa casa. Não. A porta que Jesus bate é a porta do coração. Ela representa, o coração representa o nosso sentimento. E quando ele bate, só tem uma forma dessa porta se abrir para que ele possa adentrar e fazer morada em nossas vidas, que é nós aceitarmos Jesus através de quê? A busca do conhecimento que o Evangelho dele nos dá. Vivenciar o Cristo através das nossas atitudes no nosso dia a dia. Quando nós fazemos isso, estamos demonstrando que abrimos a nossa porta, abrimos o nosso sentimento para que ele entre e faça morada na nossa vida. Porque é diferente dizermos, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, se dentro dessa nossa palavra não existir o comportamento cristão em nós. É por isso que quando nós estamos aqui, nós costumamos dizer, não adianta irmos à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Uma música antiga que era cantada por Fernando Mendes, né? E ela traz uma grande verdade. Porque quando nós vamos à igreja, nela nós recebemos os ensinamentos de Jesus. Para que possamos observar esses ensinamentos e ao sairmos da igreja A, igreja B, seja qual for a igreja, nós passemos a utilizar esses ensinamentos em nossas vidas, mudando a criatura que somos nós, tirando de dentro de cada um o homem velho e deixando vir à tona um homem novo, uma criatura renovada.
e é nos evangelhos que diz que toda criatura que está em Cristo, nova criatura é, porque o velho se fez novo. E quem fala isso com muita propriedade são os nossos irmãos evangélicos. E que eu, de tanto ouvir isso, eu estou procurando agregar isso na minha vida e transmitindo isso para que todos nós que aqui estamos a ouvir isso, independente de sermos encarnados ou desencarnados, possamos nos tornar uma nova criatura. Porque o Cristo, ele modifica. Não tem como você dar um passo em direção a Jesus, aceitar Jesus, entendendo como esse aceitar, observar os ensinamentos dele e procurar aplicar isso na nossa vida. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai se modificando, a gente vai se tornando nova criatura em Cristo. E aí é onde as criaturas dizem, depois está indo ali para aquela casa ali dos espíritos, está todo metido a besta, né? Já não quer mais beber, já não se junta com quem não deve, já não fica mais fofocando, falando da vida dos outros. O que é que está acontecendo? Está ficando besta agora, quer ser santo, né? O cara é todo errado, ele entra numa religião e aí a criatura diz, depois que foi para aquela religião, agora é o santo. E qual é o papel da religião? Não é transformar as criaturas através de Jesus? Então, que bom que depois que fulano ou fulana foi para a igreja A ou B ou C, ela é uma criatura diferente agora. Ela melhorou, né? Então, essa é a finalidade de Jesus através do seu amor em nossas vidas. Fazer com que nos tornemos criaturas cada vez melhor. Mas para isso é preciso que façamos a nossa parte. Se nós pegarmos o Velho Testamento, se pegarmos a Bíblia e formos buscar aquelas passagens lá da época em que Jesus estava no meio de nós e que fazia segundo a sociedade os milagres, né? Curava cego, coxos, aleijados, e após isso aquelas criaturas se transformavam. Grandes são os vultos da época que se transformaram ao toque de Jesus, né? Hoje nós teríamos a doutora em enfermagem aqui para falar sobre a saúde da mulher, né? E nós não podemos deixar de lembrar uma passagem bíblica da mulher hemorraíça, né? Que ela, se não me foge a memória, ela sofria com a enfermidade há mais de 12 anos ou há 12 anos. E essa mulher era rica, ela possuía recursos, e dentro da sua riqueza, com aquele sofrimento que ela tinha, com aquela hemorragia, ela procurou todos os médicos para que naquela época, pagando os tratamentos, indo em busca das medicações que existia, ela pudesse se curar da sua enfermidade. E ninguém conseguia, dentro do conhecimento da medicina vigente, curar aquela mulher. Mas aí ela ouve falar num homem chamado Jesus, que fazia milagre, que curava as pessoas, e que as pessoas se transformavam diante dela. Mas naquela época, a mulher, quando estava nesse estado que hoje nós conhecemos como um processo menstrual, né? Só que o dela era severo, fazia 12 anos que a menstruação dela não cessava. Então a mulher hemorraíça, porque ela jorrava muito sangue. E naquela época, a mulher, quando estava
Nesse estado, ela não podia se aproximar do homem, nem de quem quer que seja. Veja o absurdo. Ela era considerada como uma pessoa imunda, impura. Enquanto que esse processo menstrual é um processo de renovação do organismo da mulher para que ela possa, num processo ovular, depois de uma relação, e gerar no seu ventre uma criança. Mas ninguém entendia dessas coisas da medicina. E aí ela sofria. Não podia se aproximar dos homens, não podia se aproximar das pessoas, da sociedade, porque ela era mal vista. Imagina o sofrimento dessa criatura. E aí ela ouve falar desse homem chamado Jesus na ocasião. E ela animou-se, né, do desejo de conhecer Jesus, de aproximar-se de Jesus e de, ao menos, na fé que ela tinha, que era tão grande, tocar. Ela não precisava que ele tocasse nela. Ela queria simplesmente tocar, nem que fosse na orla da sua veste. E aí Jesus, em determinado dia, em determinado momento, ele excursionando, ele vai até a cidade onde morava aquela mulher. E ela imagina Jesus no meio do povo, fazendo o que ele fazia. Quantas criaturas não iam ao seu encontro? Era grande a multidão. E a mulher ali observando, ela disse: essa é a minha chance, né? Eu não posso perder essa oportunidade. E ela vai vencendo as dificuldades para se aproximar de Jesus, e ela se abaixa e toca na orla da roupa de Jesus. E quando ela toca, Jesus para em meio à multidão. Quem me tocou? Foi a pergunta que ele fez. E aí os discípulos de Jesus: ora, mestre, observa a multidão que te acompanha. Como é que nós vamos identificar quem te tocou? E Jesus é insistente e diz: alguém me tocou. E me tocou de uma forma diferente, que eu senti que de mim na hora saiu virtude. E a mulher ali, cabisbaixa: fui eu, Senhor, que te tocou. E no mesmo instante, diz o Evangelho, ao tocar em Jesus, ela ficou curada. E aí Jesus volta-se para ela e diz que a fé dela a curou, que ela caminhasse e que não pecasse mais. Era a recomendação de Jesus após beneficiar alguém, e que alguém era modificado, era curado, para que aquela criatura fosse e que ela não pecasse mais. Ou seja, muda a tua vida, age de maneira diferente, né? Observa o que é bom para ti, observa o que é ruim, procura o bem e te aparta do mal. Então, naquela época, o tocar da mulher foi físico. Hoje, nós podemos tocar no Cristo através da nossa fé, o nosso desejo, acreditar, né, que tocando nele, o que é tocar em Jesus hoje? É ouvir aquilo que as pessoas que vêm aqui nessa tribuna falam a respeito do Evangelho e introjeta esse conhecimento, e esse conhecimento é a virtude que sai dos ensinamentos de Jesus para a minha vida. E isso cura através da transformação de nossas vidas. Então, sintam-se tocadas ou tocados pelo Cristo na noite de hoje. Agora, mantenha a bênção desse toque. Saindo daqui, quando for o momento, lembrando
do compromisso que nós temos de vivenciarmos Jesus no nosso dia a dia, para que haja a cura real, que é a cura do espírito. Porque o corpo, a matéria que Jesus curou naquela ocasião, ela voltou a adoecer, porque é normal. Somos carne, somos pó, para o pó voltarás, dizia Jesus. Então a carne é fraca, como diz muita gente. Eu errei porque a carne é fraca. A carne é fraca, qualquer coisa fere, sangra, mas o que provoca o ferimento na carne somos nós, espíritos, que não observamos a lei de Deus, que não procuramos vivenciá-la, não procuramos nos afastar das vicissitudes da vida, que faz com que nós venhamos a adoecer. E quando a gente precisa se enxerga doente, a gente corre em busca de remédio. E como nós já dissemos aqui outrora, para todo mal existe um remédio, né? E a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como aceitar isso? Está lá a lição, a paciência, no Evangelho, segundo o Espiritismo, trazida por um espírito sublime, Joana de Ângeles, que ela nem assina o nome dela, ela coloca um espírito amigo, mas foi ela, a mentora de Divaldo Franco, quando estava aqui, ela quem como espírito assessorava ele. Então a dor é uma bênção, porque através da dor a gente se reconhece doente, né? Ai meu Deus, está doendo. E quando a gente se reconhece doente, a gente corre em busca do médico. E aqui o médico é Jesus. E o remédio é os ensinamentos dele. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Vamos ouvir nossa irmã Débora. Muita paz. Uma alegria poder falar um pouquinho com vocês também sobre um tema tão importante, né? Tão rico. E quando o irmão Severino estava lendo, né, sobre o Espírito Consolador, e que palavra forte, né? Consolador. Quando a gente fala nele, como nosso dicionário conceitua, né? O que é consolar, o que é ser consolador. E até a palavra tem cara de colo, né? Consolo, colo. Tem criança que a gente até chama chupeta de consolo, né? Cadê o consolo daquela criança? Que é aquilo que acalma, aquilo que afaga, tem uma carinha de colo, né? E Jesus traz muito disso pra gente quando a gente vê as imagens, né, refletidas de Jesus, os trechos nas palavras dele. Muito bem, né? Com carinha de colo, com carinha de eu sei que tu sofres, sei que tu estás passando por isso, mas tem um sentido. E lá atrás, quando Jesus falava com a população, falava por onde passava, ele falava muito em parábolas, né? Que seria através de histórias. E por que será que Jesus falava com histórias? Ele não falava tão direto. Ele falava, como diz o Matuta, arrodeando, né? Porque naquela época, as pessoas elas não tinham maturidade para compreender. A inteligência daquela época, ela não estava ainda preparada para ouvir as verdades. É como uma criança. Uma determinada criança de 1 ano, de 2 anos, que chega para a gente perguntar o que é a morte, o que é assédio, o que é isso. Uma criança de 1 ano, 2 anos, como é que a gente vai responder? A gente tenta responder, né, de uma forma bem lúdica, assim, bem leve. Por quê? Porque a cabecinha daquela criança não vai ter ainda maturidade para compreender coisas tão difíceis. Do mesmo jeito,
há quase 2000 anos atrás, a nossa maturidade era muito pequena para compreender a dimensão do que seria viver aqui. E aí decorreu-se muito tempo para a gente receber as orientações do Espírito Consolador, para começar a ser mais direto. E Jesus lá atrás já previa, vai vir um Espírito da verdade, que ele vai trazer informações para que a gente possa ter uma dimensão maior das coisas, compreender mais as coisas. E foi onde veio todos os ensinamentos do Espiritismo. E quando a gente lê esses trechos, essas palavras, a gente começa a perceber o quanto faz sentido as coisas, né? Como diz a frase, a dor é uma bênção. Por quê? Porque é o que sinaliza para a gente o que é que em nós está precisando de um ajuste, está precisando de um consolo, está precisando de um colo. Porque não é só a doença de uma febre, de uma inflamação, de uma lesão, de um câncer, mas a doença que as emoções da gente também trazem. Quem aqui não já se sentiu doente de raiva? Quem aqui já se sentiu assim, com tanta raiva que diz, eu estou doente de raiva? Quem já sentiu? Né? Rapaz, eu estou doente porque fulano fez isso comigo. Rapaz, fulano vai me matar de raiva. Né? Tem emoção que chega na gente com tanta força, né? Que a gente fica doente mesmo, né? Às vezes doente de raiva, doente de tristeza, doente de rancor, né? O coração acelera, né? O corpo todo da gente apresenta os sintomas da doença da raiva. O coração acelera, a gente fica quente, né? Cabeça dói, fica latejando, a mão chega a ficar assim, né? O dente range, né? São sintomas de uma doença, de um sentimento que é o sentimento da raiva. E esses sintomas mostram que a gente está doente, né? E por que esses sintomas são uma bênção? Porque é como se tivesse um alarme ali disparando, dizendo, ei, ó, vai com calma, tem alguma coisa descalibrada aí, tem alguma coisa errada. E aí é o que nos faz refletir. E dizem que a maior fonte de cura da gente, sabe o que é? E é de graça? Respirar. Respirar. Por quê? A doença da raiva vem atacando, o coração acelerando, o rosto ficando vermelho, vontade de sair quebrando tudo. Aí você vai dizer, peraí, deixa eu me proteger de mim. Deixa eu me aquietar aqui e respirar. Eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou atacar alguém e vou acabar adoecendo também outra pessoa. Eu não vou falar, eu não vou pegar em nada, porque eu estou tão doente que a minha mente não está raciocinando direito. E tudo que eu falar vai estar impregnado daquela minha doença. A gente fala que não deve. E a língua é uma bichinha perigosa. Se a gente der asa a ela, nos momentos de raiva, a gente depois se arrepende. E quem já sentiu ressaca moral? Tem a ressaca da cachaça, mas já sentiram ressaca moral, que é quando a gente faz uma besteira bem grande, aí no outro dia tá murcho. Ixi, falei besteira, tô morta de vergonha. Quero nem ver o rosto daquela pessoa. Tô tão constrangida. Aí a gente fica angustiada, fica meio pionguinha, né? Por quê? Porque naquele momento a gente estava doente. E um doente precisa de quê? O que é que o doente precisa? Remédio. O doente precisa sair por aí contaminando as pessoas. Quando a gente está com tosse, a gente sai tossindo em cima de todo mundo? Não. A gente fica quietinho e se cura, não é? Toma remédio. E quando a gente está com raiva, o que é que a gente tem que fazer? Sair jogando raiva em todo mundo?
ou se aquietar e se consolar primeiro. Se aquietar e se consolar. Porque senão a doença da gente aumenta e a gente contamina outras pessoas. Então, quando a gente conhece o Espírito Consolador, essa palavra tão rica aí, que é de colo, de calmaria, de tranquilidade, é o Espírito de cura também. Então, independente do sentimento que a gente tem, independente da doença que afeta a gente, se é uma doença do corpo, se é uma doença da cabeça, da alma, do coração, a melhor fuga é junto ao Espírito Consolador, né? E pedir a Jesus que interceda por a gente para acalmar aquela doença que está contaminando a gente. E aí a gente consegue se acalmar, se consolar. Tem coisa melhor que um colo? Quem é que lembra de um colo? E você botar a cabeça assim no colo de alguém, receber um cafunézinho, não? Ou então o seu próprio colo, deitar numa rede. Quem é que gosta de rede? Deitar numa rede, se abraçar, se acalmar, se acalentar, né? Às vezes a gente está bem adoecido, quando o pai se acalenta, parece outra pessoa, né? A gente se cura. Então eu vou fazer um convite a vocês, como de praxe, né? Para a gente fazer uma visitinha nesse colo que a gente tem aqui dentro da gente, para a gente resgatar esse poder consolador que a gente tem, não só de nos consolar, como também o poder consolador de consolar as pessoas que circulam na vida da gente, que muitas vezes precisam de um ouvido atento para escutar um desabafo, como também de uma palavra de atenção, e que esse consolador está adormecido aqui muitas vezes no coração da gente, e a gente vai fazer um passeiozinho para acordar ele. Concordam? Topam o passeio? Tá. A gente vai fazer essa oraçãozinha para o Papai do Céu. E em seguida a gente faz nossa prece de encerramento, combinado? Vamos fechar o olhinho? Fechar o olhinho, relaxar os ombros, relaxar o coração, respirar fundo. E eu convido vocês a pegar a sua mãozinha, colocar lá no coração, sentindo lá, sente aí o coração bater, do jeito que estiver batendo. Pode estar acelerado, pode estar devagarzinho, pode estar forte, mas sente, aperta assim no peito, sente o coração, fecha o olhinho, respira fundo, devagar. E vamos junto nos imaginar num céu bem branquinho, bem limpo, onde nesse céu que a gente está sentado, nessa cadeira confortável, entre as nuvens, vem uma luz bem forte, bem linda no meio desse céu, e é Jesus, com aquele manto lindo, bem quentinho, e aí a gente olha para ele, e a gente fala assim para ele: Jesus, eu sei que dentro desse coração, cheio de defeitos, cheio de mágoas, cheio de lixo que eu acumulei durante tantos anos, no meio desse coração tem uma morada onde tu muitas vezes tenta me dar colo, me dar conselho, me dar afago, me dar passividade, e eu tão agoniada insisto em não te escutar. Então eu te peço, Jesus, preenche esse coração com teu poder, com teu amor, com tua proteção, de uma forma tão intensa, tão iluminada, tão forte, que eu consiga recorrer a ti todas as vezes em que eu precisar de consolo. Que o Senhor seja meu abrigo, minha morada e meu colo. Amém? Vamos fazer nosso Pai Nosso, nossa Ave Maria, nosso Santo Anjo,
Deixa a mãozinha no coração mesmo. E vamos irrigar nosso coração com essas orações tão lindas que Papai do Céu nos ensinou. Pai nosso, que Está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Que a gente consiga retornar para casa em paz, com muita luz, com muito consolo, com muita tranquilidade. Sintam-se abraçados aí por Jesus. Tá? Vamos com Deus, gente. Saúde e paz para vocês. Ok, pessoal. Nós vamos colocar a mesa com aquela água fluidificada que é remédio. Quem for saindo, da maneira que já foi orientado, vai tomando a água e pegar o lanche, ok? Muita paz, obrigado a vocês. Beleza?